agregou desde antes da qualificação, mas na qualificação que agregou no meu trabalho. Agradeço a cada um dos presentes aqui. Vocês sabem a importância que vocês têm para mim, por isso que vocês estão aqui hoje. Vocês são muito importantes para mim. E em especial também a minha família, que dispôs de um espaço para estar, o tempo deles fez o impossível para estar aqui hoje, deixando o trabalho para vir aqui comigo hoje. E a comunidade surda, que é o objeto dessa pesquisa. Sem a comunidade surda estar representada aqui, mas sem eles, também esse trabalho não existiria. Esse trabalho é da CLEA, mas por vocês. Obrigada, comunidade surda. E os intérpretes que estão aqui, que fazem parte da comunidade surda, né? Esse trabalho, com o título Acesso e Permanência de Estudantes Surdos no Ensino Superior, Políticas Públicas e Práticas Inclusivas na Universidade Estadual de Maringá. Sou a mestranda Cleia Torino, sob a orientação da professora Solange, doutora Solange Yegashi. A banca examinadora composta pela professora doutora Selma Rodrigueiro, aqui da UEM, e a professora doutora Letícia Dalforno, da Unicesumar. É uma honra ter as três na minha banca e eu reforço que eu fiz todo o possível para ajustar os aconselhamentos que as professoras fizeram na qualificação. Para a comunidade surda, eis aqui um QR Code que vai estar disponível na dissertação para depois vocês acessarem e dar acesso a um vídeo em Libras do resumo dessa obra. Esse vídeo foi salvo no YouTube. Vocês acessando, ele mostra o resumo da obra em Libras. A problemática dessa pesquisa. Quais são as políticas institucionais e as práticas inclusivas voltadas ao ensino, voltadas ao acesso e à permanência de estudantes surdos no ensino superior na Universidade Estadual de Maringá? E de que modo o PROPAI contribui para isso? Separei as três justificativas para esse trabalho, e a justificativa pessoal é de que eu já sou intérprete de Libras há 17 anos, de forma voluntária. E em abril do ano que vem, faz 7 anos que eu estou na instituição interpretando em sala de aula, junto ao PROPAI. A justificativa, essa justificativa pessoal, ela também me dá a minha perspectiva em relação a como que está a vida e a vida acadêmica deles dentro de sala de aula. A justificativa científica é que esse estudo ele busca contribuir para as discussões acerca do acesso e a permanência dos estudantes surdos nas instituições de ensino superior e com uma contribuição com a proposta pedagógica da universidade. Na justificativa social é que os dados bibliográficos e documentais, eles podem nos fazer refletir sobre o que pode ser os avanços e os desafios da comunidade surda na inclusão no ensino superior. Como observa Rodrigueiro, a surdez ela não limita as capacidades cognitivas e linguísticas do indivíduo, mas ela requer práticas educacionais que respeitam as suas potencialidades. Os surdos eles têm a potencialidade deles e depende da instituição promover para que eles possam demonstrar essa potencialidade deles. Sobre a originalidade,
quando eu comecei a pesquisar nos sites, na biblioteca digital, na CAPES, e eu fui no site do PPE pesquisar sobre artigos que me trouxessem um amparo para que eu começasse o meu trabalho em relação aos surdos na educação superior. No PPE eu não encontrei nenhum. Eu encontrava sobre ensino médio, sobre a escola bilíngue, eu encontrava sobre a cultura surda, a identidade, mas o surdo no ensino superior não tinha nenhuma. Então, essa é a primeira pesquisa do PPE relacionada aos surdos no ensino superior. O objetivo geral dessa pesquisa: analisar as condições de acesso e permanência dos estudantes surdos na UEM, tendo como foco a atuação do PROPAI. Esse objetivo, ele se desdobra em 4 objetivos específicos. Descrever as contribuições da psicologia histórico-cultural para a inclusão dos estudantes surdos no ensino superior, no contexto universitário. Segundo, discutir as políticas de inclusão e educação dos surdos no Brasil. Terceiro, identificar as produções científicas cadastradas no banco de teses e dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDTD, sobre o acesso e a permanência dos estudantes surdos num recorte temporal de 2019 a 2024. E o quarto objetivo é discutir as contribuições do PROPAI para a inclusão dos surdos no contexto universitário. Essa pesquisa ela é de caráter documental e bibliográfico, onde analisamos os documentos, além das teses e dissertações, analisamos os documentos que são o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI da UEM, o Projeto Pedagógico Institucional, é o PPI, e a Política Institucional de Apoio e Permanência de Estudantes no Ensino Superior, entre outros documentos que aparecem no meio da dissertação. Esse trabalho ele foi dividido em 6 sessões. Sessões que em outros lugares são chamadas de capítulo, aqui nós mencionamos sessões. A sessão 1 apresenta a introdução, onde faz a divisão de todo o estudo. Na sessão 2, a psicologia histórico-cultural e a surdez. Ali apresenta as contribuições de Vygotsky para a compreensão do desenvolvimento cognitivo do ser humano e a aprendizagem das pessoas surdas. Na sessão 3, o título dela é Políticas de Inclusão e Educação dos Surdos no Brasil. Ali discute a legislação e as políticas públicas, as normativas voltadas para o acesso, a inclusão e a permanência dos surdos no Brasil. E essas leis, essas normativas, elas são desde 1948 até 2025. Na seção 4, é um panorama das teses e dissertações sobre a inclusão e permanência dos surdos no ensino superior. E ela traz toda a revisão de literatura, todas as teses e dissertações que foram encontradas relacionadas a esse tema, tomando ainda o recorte temporal de 2019 a 2024. Na seção 5, enfoco o programa multidisciplinar de pesquisa e apoio à pessoa com deficiência e necessidades educacionais especiais da UEM, o nosso PROPAI. Analisa toda a trajetória do PROPAI e quais as práticas institucionais para a inclusão e permanência do surdo no ensino superior. Na seção 5, são as considerações finais, onde faz todo
principais conclusões, as lacunas, os possíveis encaminhamentos dessa pesquisa. O nosso objeto de estudo são os surdos no ensino superior, devido à grande demanda dos surdos, como eles têm entrado nas instituições de ensino superior e a evolução das normativas e das leis acerca da inclusão do surdo no ensino superior. Nosso referencial teórico, usamos a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, que é a base teórica de Vygotsky, e ela nos diz que o desenvolvimento humano, ele se dá em relação ao contexto histórico, social e cultural. E uma das principais contribuições da psicologia histórico-cultural é a ênfase na mediação social. Essa mediação social é importante para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Entre também as ferramentas culturais. Vygotsky, 2010, ele nos afirma que é por meio das interações sociais e das experiências vividas no meio que o ser humano desenvolve. E é importante que seja a vivência com o coletivo. Aqui eu faço um destaque para uma informação que eu vi essa semana sobre um vídeo. Um rapaz falou assim: eu aprendi Libras sozinho em casa. Peguei um vídeo do YouTube e estudei sozinho em casa. Vygotsky nos mostra que não é possível isso. Por quê? Ele não aprendeu sozinho. Ele precisou que alguém gravasse um vídeo, subisse para a plataforma do YouTube, para que ele disponibilizasse aquele vídeo e aprendesse em casa. Não foi sozinho, houve uma mediação. É uma mediação tecnológica? É, mas houve uma mediação. Então não tem como a pessoa aprender sozinha. Outra forma também é em contato com a própria comunidade surda. Então, é o que afirma Vygotsky, a gente precisa do coletivo. E essa parte que também Vygotsky nos diz do coletivo, é que é importante que os acadêmicos surdos, eles estejam em redes de apoio, grupos de apoio, como no caso nas salas de aula. Os surdos, eles não ficam sozinhos, é preciso fazer um trabalho, uma atividade, junto o seu grupo de apoio ali, e os outros dão essa mediação para o surdo se sentir incluso na comunidade acadêmica. Destaquei aqui 5 principais conceitos de Vygotsky. A zona de desenvolvimento proximal, conhecida como CDP, a aprendizagem colaborativa, a mediação, linguagem como instrumento de pensamento e a cultura e contexto. Em síntese, a psicologia histórico-cultural, ela não nos dá apenas teorias, fundamentos teóricos, mas ela também nos inspira a práticas pedagógicas que respeitam as especificidades da surdez e que promovam uma educação verdadeiramente inclusiva e emancipatória. Sobre o estudo das leis. O estudo das leis e das normativas, desde 1948 até 2025, notou-se uma evolução grande nas leis. E elas mostram que ainda há uma necessidade de um esforço contínuo para estar lutando, batalhando sobre a inclusão do aluno surdo, tanto no ensino superior como diversos, mas esse trabalho nos mostra sobre o ensino superior. E as leis também, elas nos mostram uma mudança significativa da lei da parte assistencialista para a
que defende o modelo dos direitos humanos, onde o surdo ele se torna protagonista da sua própria história. De 1948 a 2025 foram identificados 28 trabalhos. Foram identificadas 28 leis e normativas. Dessas leis, 6 são internacionais e 22 são nacionais. Consolidam a educação inclusiva como um direito fundamental para o ser humano. E esses documentos, eles contribuem para o fortalecimento das políticas de acessibilidade e da educação especial. O primeiro marco histórico é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Ela reconhece que a educação é um direito universal, gratuito e acessível a todos. Na sequência, temos a Declaração de Salamanca, que também é muito importante para a comunidade surda, e de 1994, e ela foi um marco para a inclusão das pessoas com deficiência, porque ela nos diz que todas as pessoas com deficiência tenham acesso à educação. Porém, o Brasil avançou com a Lei 10.436 de 2002. Essa lei, ela reconheceu a língua brasileira de sinais como a língua legal para a comunicação e expressão da comunidade surda. Faço uma pequena ressalva aqui, que algumas pessoas ainda têm no Brasil, a língua brasileira de sinais é oficial, ela não é oficial, ela é reconhecida. Oficial é o português falado, porém ela é reconhecida como a língua de comunicação dos surdos. E com a implementação dessas leis, resoluções, decretos, evidencia-se também o progresso significativo para a luta da inclusão dos alunos surdos no ensino superior. Em razão disso, segundo Iegashi e Cesário, é necessário a implementação de políticas inclusivas consistentes para alocar adequadamente os recursos, como formação continuada para os professores, promoção de conscientização e enfrentamento do preconceito. A análise qualitativa desse trabalho. Todas as pesquisas que encontramos, num total de 10 trabalhos, 3 teses e 7 dissertações. Eles compartilham a preocupação com o estudante surdo no ensino superior. Todas elas usaram a metodologia qualitativa para analisar profundamente qual a experiência do aluno surdo dentro da sala de aula. Foram feitas entrevistas nesses 10 trabalhos, foram feitas entrevistas para os alunos surdos e qual a percepção deles no contexto social e como que pode promover a inclusão efetiva do surdo no ensino superior. Desses trabalhos, foi identificado qual o foco dele. De todos eles na inclusão das pessoas surdas no ensino superior e analisado desde o processo do surdo, do início até a conclusão do curso. Os estudos, eles mostram desafios enfrentados pelos surdos. Quais são esses desafios?
desde o ingresso no ensino superior, a continuidade do curso e a conclusão. As barreiras linguísticas, as barreiras que eles enfrentam são as barreiras linguísticas, institucionais, de gestão, barreiras de dificuldade de comunicação e o domínio limitado da Libras. Esse daqui reforça a questão de que o surdo entra na sala de aula e só tem um intérprete para comunicar com ele. E às vezes ele se apega com aquele intérprete porque só tem o intérprete que consegue manter a comunicação ativa com ele, e isso é uma barreira muito gritante. Então, é um dos pontos que as pesquisas identificaram. Verifica-se também que as pesquisas sobre a inclusão, elas mostram os diversos desafios que os surdos enfrentam no ensino superior, no percurso de todo o ensino, e como que podem ser garantidos e superados esses desafios, tanto pelos surdos quanto pela instituição. Aqui, nesse recorte, eu destaco ao final que foi as barreiras linguísticas e o limitado domínio da Libras por parte dos professores e dos colegas de sala. Aqui partimos para algumas ações da UEM. A UEM, ela tem diversas ações para garantir o acesso, a permanência, a conclusão do aluno surdo, e tem o vestibular, processo de avaliação seriada, que é o PAS, tem bolsas de iniciação científica, PIBIC, PIBID, o PET Pedagogia, Bolsa Monitoria, diversas ações, o NEAD, que é o núcleo de educação à distância, tinha falhado aqui, professora, obrigada. Entre todas essas ações da UEM, encontra-se o PROPAI. E o PROPAI é o Programa Multidisciplinar de Pesquisa e Apoio à Pessoa com Deficiência e Necessidades Educacionais Especiais. Ele foi criado em 1994, com a finalidade de promover a acessibilidade no ensino superior, implementar e acompanhar a avaliação de políticas públicas referentes às suas finalidades, pesquisar e desenvolver tecnologias e metodologias apropriadas, bem como adaptações de materiais. As meninas do PROPAI, a monitoria, trabalham bastante em prol disso daqui. O PROPAI, ele reúne docentes, discentes, voluntários, acadêmicos, monitores, todos voltados em prol da inclusão e a permanência do aluno surdo no ensino superior. Ele está vinculado à PEN, é a Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa da UEM, desde 2016. E isso fortaleceu institucionalmente o PROPAI na inclusão dos alunos surdos. Ele tem como principal objetivo assegurar o ingresso, a permanência e a inclusão dos estudantes surdos no ensino superior. Faço um destaque aqui para o objetivo do PROPAI. Temos aqui os alunos surdos, acadêmicos surdos, e todos batalhando para chegar ao final do curso, para terminar a temporada deles, entre eles Isabela Ferreira, que está no último semestre da graduação dela. Semana passada apresentou o TCC de uma forma maravilhosa, apresentou o TCC dela, já está quase se formando, e os outros vão chegar lá também. Os outros vão ter a oportunidade deles também. Por quê? Porque o PROPAI está com esse objetivo de que eles cheguem até o final do curso. Serviços, ações ofertadas pela UEM com o apoio do PROPAI. Avaliação em tempo estendido. O acadêmico
com deficiência, ele tem 1 hora acrescida nas avaliações, acessibilidade, integração social, adaptação de recursos, monitoria especial para tirar dúvida deles de alguma atividade que eles tiverem durante o percurso, política de cotas e os intérpretes de Libras em sala de aula. A diversidade do serviço ofertado pela UEM junto ao PROPAI evidencia o compromisso da instituição com a inclusão e a permanência e a conclusão desses acadêmicos aos seus cursos. E a atuação, segundo Silva Neto, a atuação dos intérpretes de aula, dos intérpretes de Libras em sala de aula, associada à adaptação curricular, ao apoio acadêmico individualizado, compõe um conjunto de ações essenciais para assegurar tanto o pleno acesso ao conteúdo pedagógico, como a participação ativa dos alunos no ambiente universitário. Eu faço destaque para essa imagem, que eu gosto muito dessa imagem, para nos relatar o que significa igualdade e equidade. A igualdade, vamos supor para vocês que cada caixa embaixo dessa criança é a caixa do conhecimento. Na igualdade, todos têm a oportunidade de um conhecimento igual, ok? Só que supomos que a pessoa de roxo ali é o aluno surdo. Ele não consegue ver o futuro dele. Ele tem acesso ao conhecimento, mas ele não consegue ver o futuro dele além, como vai ser. Enquanto o de azul, podemos caracterizar ele como aluno ouvinte, em que consegue ver além do seu futuro. Ele está com a caixa do conhecimento ali. Na equidade, que relatamos aqui na segunda imagem, não foi tirado do ouvinte, mas foi dada uma oportunidade a mais para o aluno surdo. Mas por quê? Porque isso nos mostra a equidade. Ele tem a caixa do conhecimento dele ali, ele tem acessibilidade, ele tem os intérpretes de Libras para que promova o conhecimento dele estar em desenvolvimento. Essa imagem, eu gosto muito dela, ela nos retrata a equidade. Sobre isso ainda, às vezes a gente faz, todos os alunos dentro da UEM têm acesso ao vestibular, todos têm acesso às avaliações, ok, mas o aluno com deficiência tem 1 hora estendida na prova, como já foi mencionado. O aluno com surdez, além dessa 1 hora, ele tem intérprete de Libras e ele ainda tem a possibilidade de ser direcionado ao PROPAI e fazer a prova lá, porque isso transmite tranquilidade para ele e segurança na hora da prova. Eu já ouvi de pessoas dizendo que absurdo, além de ter 1 hora estendida, tem intérprete de Libras e pode ir ao PROPAI. Pode, e não é um absurdo. Para nós que vivenciamos isso, é o essencial para a carreira deles, para o desenvolvimento deles. Então, pode ir, é um direito adquirido. Corpo técnico do PROPAI. A equipe é formada por 2 coordenadores, um técnico administrativo, 4 apoios pedagógicos, conhecido carinhosamente por nós como as secretárias do PROPAI, e 14 intérpretes. Esses 14 intérpretes de Libras representam 70% do corpo técnico do PROPAI. Aqui tem uma foto de uma confraternização que nós fizemos há pouco com os surdos e os intérpretes reunidos. Só uma pequena parcela, porque a equipe é grande. E esses 70% dos intérpretes do PROPAI, 11 estão aqui no campus sede, 2 em Cianorte e 1 em Ivaiporã.
mediando a interpretação da aula para os alunos surdos. Nota-se que, embora muitos intérpretes ainda estão em formação e alguns cursando mestrado, outros já com o mestrado concluído, alguns em mestrado ainda em andamento, mas todos voltados para a Libras, para a educação especial. Isso garante uma interdisciplinaridade da equipe. Em relação às pesquisas, a pesquisa documental do PROPAI, constatou-se um avanço do programa devido a que, em 1994, atendia 6 pessoas com deficiência. Essas 6 pessoas, elas eram atendidas no início do programa como ele atendia a comunidade externa. Com a demanda dos surdos aumentando, voltou-se o atendimento para a comunidade interna do PROPAI. E atualmente, de 6 acadêmicos, atualmente atendem 184 acadêmicos com deficiência. Temos, se eu não errar a conta, no total entre Maringá, Cianorte e Ivaiporã, 10 surdos participando do ensino superior. E verificou-se ainda que entre os acadêmicos atendidos pelo PROPAI, 184 acadêmicos. Só que eu ressalto para vocês que desses 184, existem 256 demandas, que são aquele acadêmico que tem um déficit de atenção e uma surdez. Então, ele não tem só uma especificidade, somando dá 256 demandas para o PROPAI. Entre os acadêmicos são os que têm uma deficiência, algum transtorno ou aqueles que passam por um processo temporário de saúde. São todos atendidos pelo PROPAI. Portanto, os dados da UEM demonstram avanços importantes, mas também eles reforçam que há necessidade de continuarmos na luta pelas práticas inclusivas. E a atuação do PROPAI nesse sentido, ela configura-se muito importante para a consolidação de uma universidade mais acessível, equitativa e comprometida com a diversidade. Entre os avanços alcançados, sobressaem as iniciativas ligadas à acessibilidade comunicacional, que é o fundamental para garantir essa aprendizagem equitativa dos alunos. E a presença dos intérpretes que estão em sala de aula, em eventos como agora, em palestras, grupos de estudo, os intérpretes estão em sala de aula fazendo toda essa mediação. Os avanços também se mostram importantes no PDI, no PPI e nas políticas institucionais da UEM. Todas as propostas de investigação dessa pesquisa foram alcançadas com êxito. Todas as propostas, os objetivos foram alcançados com êxito. Porém, outro achado relevante foi a cultura e a identidade surda, que isso mostra que é essencial para a construção das práticas educacionais inclusivas. E a valorização da sua língua e da identidade, mostrando modos de interação que contribuem para um caminho para os surdos, de forma que consolide a instituição como uma universidade equitativa e democrática. Lembrando que é capaz de se respeitar as diferenças das pessoas, mas sem transformá-las em desigualdades. Essa investigação se concentrou, por se tratar de bibliográfica e documental, ela se concentrou aqui na UEM.
Então, devido ao tempo também do mestrado ser só 2 anos, não foi possível dar voz diretamente aos estudantes surdos. Eles poderiam agregar ali na pesquisa sobre as experiências deles, como que eles vivem em sala de aula, qual a perspectiva deles sobre as políticas públicas de inclusão. Então, isso nos mostra também uma lacuna significativa, porque é a vivência, a narrativa do surdo que vai ampliar a compreensão sobre os efeitos das ações inclusivas e pode dar um melhoramento para que tenha outras políticas na instituição. Porém, essa lacuna, ela nos dá a oportunidade de novas pesquisas, como a pesquisa de campo. Espero que essa pesquisa ela possa apoiar as políticas públicas e as ações mais eficazes, contribuindo para a universidade pública e garantindo não só o acesso, mas também a conclusão do curso e a valorização das iniciativas do PROPAI, que são entendidas também como uma estratégia fundamental para a construção de uma educação superior democrática, bilíngue e que reconheça a diversidade. Conclui-se que a inclusão dos estudantes surdos no ensino superior, ela não pode ter soluções pontuais, reduzidas, mas elas devem ser algo que seja um princípio estruturante para as práticas pedagógicas e a gestão universitária. Espero que essa dissertação se configure como um ponto de partida para novas reflexões e pesquisas comprometidas com a construção de uma universidade verdadeiramente inclusiva, onde a diferença ela não seja apenas tolerada, mas ela seja celebrada como uma potência. Seguem aqui as referências em formato de um mapa mental, as referências que foram usadas nesse trabalho. Agradeço a atenção de todos, lembrando que a inclusão começa quando reconhecemos todas as vozes. Acho que é bom tirar aqui nessa vai para não ficar no nosso Pode ficar? Sim. Não pega na hora. Acho que você pode ficar aqui também, Zé. Ai, meu Deus. Que honra. É melhor do que um frente a frente, né? Parece que está sendo posta Berlinda. É. Da Selma, né? Espaço. Caso esquerdo. Fica mais fácil perguntar assim. Gente, vocês nos ouvem bem, a gente vai tentar falar mais alto. Esse é o microfone aí, tá? O pior é que eu nem usei o microfone. Dá para ouvir, né? Tá bom. Agora vem um momento em que a banca tem algumas sugestões, às vezes, para fazer, algumas questões, né? Então, a gente geralmente começa pelos convidados externos. Então, a professora Letícia e a professora lá no Programa de Gestão do Conhecimento da UniCesumar esteve conosco na qualificação.
é da área de educação especial, é uma gaúcha de Santa Maria, né? Tem toda uma tradição na área de educação especial, né? Há tanto tempo também fez PPE, estudou sobre surdos, né? Então a banca foi escolhida pensando na temática e agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui. Podemos começar então. Obrigada, Solange. Eu agradeço a confiança que vocês tiveram, né? E a permanência da banca, que eu sempre brinco, que às vezes depois da qualificação o orientando chega e fala, olha, talvez a gente colocar suplente no lugar, né? Quem sabe? Cleia, foi um prazer, né? Foi um prazer mesmo fazer a leitura do seu trabalho lá atrás e agora. É muito gratificante. Ontem estava numa banca que também era sobre perspectiva de inclusão, né? Não para sujeitos surdos, mas dentro de uma vertente desse olhar do quanto a universidade ainda refuta esse sujeito. E ela não refuta ele opcionalmente, ela faz todo o seu processo, mas ela não sabe dar a permanência desse sujeito, né? Então começam os entraves, as dificuldades, às vezes inicia um semestre e fica-se 2, 3 meses sem ter o suporte, o apoio, o tradutor, né? Não deu tempo, a gente está aguardando, e a gente tem visto isso com muita força dentro do cenário da pesquisa. E o teu trabalho, eu vou ressaltando, tá? Eu vou indo na ordem, mas assim, o teu trabalho e a tua revisão de artigos, de dissertações e teses, evidenciou isso com muita potencialidade. Por quê? Porque a gente conseguiu verificar com aqueles quadros lindos, bem montados, né? Com toda aquela orientação que a gente tinha comentado contigo, quando a gente adentrou nos quadros, ficou claro quais instituições fazem pesquisa. Há uma continuidade? Não. A gente enxerga 2 instituições replicadas naquela tabela com 10 produções, mas não são, por exemplo, saiu do mestrado e veio para o doutorado. Eram 2 dissertações em ambos os casos, a gente não vê um aprofundamento. Então, de antemão, já te deixo aqui uma provocação junto com a Solange, né? Que é hora de aprofundar, né? Por que não aprofundar? Você não quer colaborar tanto com esse núcleo, né? Com o PROPAI, então por que não começar agora a pensar numa tese para discutir as estratégias práticas? Porque a grandeza do teu trabalho, apesar da tristeza que é para nós, né, do campo da educação especial, é conseguir mostrar o quanto ainda falta do como. O como fazer. E é isso que a gente discutia ontem. O meio acadêmico, ele tem essa tendência de levantar tudo que não está bem. Ele levanta vários dados e aí ele vai mostrando, olha, não está bem qualitativamente, quantitativamente, para a ação, é o pedagógico, falta uma legislação, né? E o como fazer, a gente tem deixado muito a desejar no campo da educação especial. A nossa preocupação está muito em cima de pontos muito específicos também. Então a gente vê um avanço de problemáticas, de campos, de estratégias que adentram, por exemplo, no território do transtorno do espectro do autismo. E a gente não vê esse avanço para outras tantas áreas, né? Que também confluem em demandas. São 264 casos, 254, entrou com a ordem dos números. 256 casos que estão presentes hoje na prática. Você trouxe o recorte de uma população. O quanto o PROPAI ainda não precisa de suporte e apoio para a gente pensar nesse todo e nessa totalidade de tudo que está vindo. A gente encontra hoje pais que querem muito mais do que a legislação cumprida. Querem ver seus filhos adquirindo os seus diplomas, conquistando esse momento de formação. A gente fala de sujeitos que estão adentrando no território da universidade que podem ter uma característica de serem não verbais, pelas suas especificidades dentro do espectro do autismo. E aí? Né? E a gente não tem ferramenta para isso, porque até então o ensino superior foi sempre muito retratado como algo que não era alcançado por esse público. Então a gente começou a construir em 2008 uma mudança pedagógica com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, mas ela não prevê lá atrás o que é que vai acontecer
Ou o que é que precisa ser organizado e sistematizado para esse estudante chegar no ensino superior. E esse teu levantamento, que eu muito espero que tenha um belo artigo de discussão, né? Ela foi incumbida de fazer o artigo da literatura, porque, se não puder. Tá aqui a minha cobrança, então, a público, né? Isso não se encerra hoje. Está a caminho o artigo. Isso não se encerra hoje, porque é uma contribuição muito importante. Porque aí tem um ponto que a gente discutiu lá na qualificação, né? O que é a permanência desse sujeito? Porque quando a gente vai falar dessa variável, a gente sempre pensa que a permanência é o estágio. Mas aí quando você traz todo aquele desenho, né, na seção 5, o organograma de tudo que o papai faz, de todas as ações, de todas as demandas, não é só estar. Existe uma rede que precisa ser construída cotidianamente. Né? Existem informações que precisam ser dadas, existem situações que precisam ser enfrentadas, como você explicar para um professor que é direito do aluno receber a prova com hora estendida, com tradutor, intérprete e dando apoio, e numa sala específica, que seja tranquilo, que ele não perceba que está sendo constrangido, ou que alguém está quase que bufando do lado ali, reclamando daquela intervenção. Falta consenso do processo ético do que é ser um TIOS hoje, porque as pessoas acreditam que vocês vão poder ter um conhecimento absurdo de todas as áreas, então está lá na enfermagem, mas vai poder passar cola para o aluno da área de o que for, né, de doença, de matemática, de células, né, Então, assim, esse entendimento, ele precisa ser disseminado no sentido da própria profissão ser respeitada dentro do Senado. E está lá, você citou na seção 5, que existem ações junto à comunidade. Aí eu ficava assim, e será que dá certo? E será que o pessoal entende o que significa? Essas ações são direcionadas para todos os professores, prendemos todos eles no auditório, tentamos explicar o que fazemos, né? Porque quando a gente adentrou no marco da política, né? Eu lembro da gente adentrar na escola e explicar que o aluno estava saindo da sala especial, que era o comum no Rio Grande do Sul, e adentrando no ensino regular. Ele ia fazer parte do grupo de estudantes de qualquer professor. E os professores falam assim, eu não estudei para isso. Então você veio fazer o quê? Né? Quando você escolheu um concurso numa universidade de ensino superior, você escolheu o quê? Você veio para cá para lecionar. Não é possível que você tenha desejado prestar um concurso para fazer qualquer outra ação que não seja ensinar ao outro, mediar o caminho. Então, esses seus dois processos, né? E eu estou trazendo principalmente eles porque os outros foi uma construção muito bonita que você fez. Né? A revisão das leis, todo o quadro que você reestruturou. Né? Eu percebi que você nos ouviu, né, Selma? Deu para sentir na leitura assim, que você nos ouviu lá na qualificação e engrandeceu. Reduziu também. Reduziu também, né? Mas a leitura ficou. A leitura ficou fluida, né? A gente conseguia acompanhar todo o teu raciocínio. Na sessão 5, em diferentes momentos, você vai ver que eu marquei lá assim: eu entendi que você defende a causa, mas tira do pessoal. Para o pessoal que trabalha lá, ela defendeu vocês, tá? O tempo inteiro no texto, a todo momento. Né? Se ela pudesse, nós acreditamos, eu quero, né? E isso acontece porque você está incumbida, você está enraizada, faz parte de quem você é dentro da instituição e profissionalmente. Isso é muito importante, porque traz a paixão. A gente sente que você pesquisou algo que você quer que seja transformado. Isso é tão importante no contexto acadêmico, porque por vezes o pessoal adentra no território da pesquisa e pesquisa o que o orientador mandou. Aí ele escreve o que o orientador não deu escrever. Aí ele sente nada, porque aquilo não pertence, ele não sabe, ele não vai. E é o como está enraizado em você, porque você faz a prática todo dia. Então é importante sim pensar na continuidade, é importante pensar nessas publicações, é importante mais uma revisadinha na sessão 5, tá? Eu fiz algumas brincadeiras contigo, já que a gente já tinha esse convívio, né?
Mas era esse momento do sai, o pessoal e adentra para um território acadêmico, tá? Duas perguntas, assim. Quando eu comecei a ler, a primeira coisa que veio, né? Quando eu comecei a sessão 5, como que você chegou nos documentos? Não ficou evidente. Eu entendo que eles estejam disponíveis, que estão no site, lá pelo meio do caminho, tem os sites e os percursos que você fez. Mas eu acredito, principalmente pensando na publicação, que isso precisa vir ali naquela primeira descrição da sessão, tá? Que os documentos são acessíveis, que os documentos estão à disponibilidade dos colaboradores, algum adendo assim, no sentido de a gente saber que eu, que venho lá de fora, de outra universidade, não vou chegar aqui, bater na porta e falar que quero os documentos, né? Mas que você, por ter esse acesso, conseguiu. E não tem problema, só é importante que esteja descrito, né? Sim. Então, é só para adentrar mesmo e deixar evidente isso. Em alguns momentos fica evidente porque você trouxe ao final do gráfico, por exemplo, a informação da página, ao final de alguns quadros está lá o site que você acessou, mas no início, para quem está lendo, sempre vale a pena para falar que foi isso, né? Que isso ficou evidente. Esse quadro, esse primeiro quadro, tudo, quadro 8, as principais ações da UEM, sabe? Essa menina ergueu uma bandeira por essa universidade, esse programa. É muito legal. Algumas questões de formatação, que depois isso aqui nem cabe nesse momento, né? Esse é o momento da gente conseguir mostrar a grandeza desse trabalho. Tem algumas questões na página 119, depois que eu quero que você e a Solange olhem com bastante atenção, que é essa organização de informações. Um pouquinho de vai e vem, mas que faz parte quando a gente está tentando fechar o texto e só sentir que vai para a banca, sabe? Só me deixa ir para a banca e terminar isso aqui e sentir que eu findei. Algumas garantias, né, que pertencem, que também precisam ser melhor trabalhadas no texto. Uma questão para mim são exemplos do que acontece. Você trouxe lá na página 122, só para você ter uma contextualização, que tais medidas vão viabilizar a comunicação, daí que tem questões de construção de vínculos pedagógicos, busca reduzir a dependência exclusiva, a autonomia intelectual, como a monitoria especial e a sensibilização da comunidade acadêmica. Eu fiquei, e como isso é feito? Né? Como é feita essa sensibilização da comunidade? Então, ações, intervenções, não precisa ser grandes coisas, né? Mas assim, no sentido de ter alguns exemplos, porque esse teu capítulo 5 pode ser um como para outras universidades pensarem nas suas estratégias, né? Para outras instituições que estão manejando ou pensando em ter núcleos de apoio ou que estão recebendo a comunidade surda na sua instituição, que eles também tenham, no mínimo, um preparo do que é necessário. Por que não fazer desse programa que tem tantos anos já de caminhada um exemplo do que já é feito? Dá certo? Não é isso que está em questão. A questão é que é feito. Né? O dar certo ele não depende mais do papai, ele depende do sujeito que recebe essa sensibilização. Então, esse caminho é importante que está aqui listado. E a gente tinha colocado para ela, por exemplo, os e-mails que o pai caminha para os departamentos, para avisar se tem um aluno surdo, tem uma matéria, né, explicando que as pessoas estão à disposição, que o aluno tem direito, o aluno tem serviço, que o aluno tem, sabe? São ações de sensibilização. Antes desse aluno chegar e se deparar com a barreira, você sempre busca se antecipar e preparar a equipe. Se a equipe não quer se preparar, de novo, aí é um problema deles. Né? Mas a ação está sendo feita e fica como um caminho de explicar o que é possível e que não são coisas grandiosas. Esse é o grande, é a pegada do teu trabalho. É que eu não preciso chegar lá e dar uma capacitação, prender todo mundo, falar sobre tudo, explicar, né? Fazer todo professor de todas as áreas querer ser um professor sem atitudes capacitistas, entre outras ações, mas é principalmente no sentido de mostrar que um e-mail antecipando que esse aluno vai estar presente, quem vai ser o intérprete ou quais vão ser os intérpretes, né? Quem mais vai estar nessa sala de aula é importante. Fala das leis, o e-mail chega se atualizando. Existe a lei
tal, esse aluno tem direito a isso, tem direito àquilo, não sei o quê. E que existe um setor que eles estão disponíveis. Então, isso é uma primeira ação que é feita, né, que precisa constar. E essa tua sessão do programa, por favor, publique ela como um exemplo de prática, tá? É um exemplo prático mesmo de como as coisas podem ser feitas e são possíveis de serem feitas. É claro que é uma equipe enorme e a gente não encontra isso com facilidade. Eu perguntei para as meninas semana passada como vai o núcleo de acessibilidade da Federal de Santa Maria. Oficialmente tem 10 colaboradores. E é uma instituição que recebe só no curso de medicina 210 alunos. Né? Então é tudo temporário. Então vem, é temporário, fica um ano, né? Fica lá como um colaborador temporário, fica um ano, no outro ano nada é garantido. Então o quanto isso também desqualifica isso. Porque aí o aluno está começando a entender perfil, no caso do tio está começando a entender vocabulário, linguagem, área, conhecimento, deu, corta. Aí ele volta no outro ano, não, saiu de enfermagem para pedagogia, que é igual, né? Sinais, tudo é absolutamente idêntico o que tem que fazer. Então, é nesse cenário mesmo de também construir. E isso você trouxe na parte teórica, mas que talvez seja importante que você resgatar na hora de publicar sobre o programa, dessas questões que muitas vezes ficam por trás dos bastidores, mas que precisam ser enfatizadas no meio acadêmico. Vocês não entram, você coloca isso lá no início do texto. Vocês não entram na sala de aula dominando um conhecimento de tudo aquilo que o professor vai ofertar. E aí eu me perguntei, vocês recebem um micro-roteiro de aula? Vai na hora, né? Chegou, entrou, vai, você consegue, né? Vamos para microbiologia, né? Aqueles termos maravilhosos que a gente fica. Vai para uma aula de neuroaprendizagem, né? Então, esses cenários também podem entrar no teu trabalho como sugestões de coisas que podem vir ainda como uma proposta. E eu entendo que seja difícil, né? Muito difícil. Né? Quando a gente pediu os mini-roteiros, a gente quase recebia elogios muito peculiares, assim, né? Tipo, você quer que eu te conte o que eu vou dar na minha aula? Sim, eu gostaria de um mini roteiro. Olha, eu vou dar cálculo avançado na área tal. Obrigado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que tem. Então, esse entendimento aí, vai ler a ementa da disciplina. Tá bom, mas não vai me ajudar em nada, porque eu preciso entender o que vai ser dito naquele dia e naquele momento para eu antecipar, né, problemáticas. Então, fica até como sugestões de ações aí. Quando vocês verificam que pode ser possível, no meio de toda essa comunicação, ainda solicitar que alguns informes venham com mais clareza, pensando no profissional que adentra nesse território, quase que com uma lanterninha, assim, tentando encontrar os focos para onde mirar e como colaborar para essa educação que é um direito de todo e qualquer sujeito que frequenta esse espaço. Tá? Bom, tem coisas, mas eu acho que não é o momento, sabe? Tem coisas aqui que depois você, Solange, sentam, né, e vão ajustando, faz parte. Não é todo mundo que escreve uma dissertação desse tamanho, né? Quase uma tese, por se for pensar em todo o trabalho e todo o recurso que você fez. Essa construção histórica da legislação, por favor, também pense nela com carinho, né? Faz a Solange se debulhar e achar uma revista que possa aceitar, né, esse percurso também, nessa perspectiva do olhar. E no sentido de demonstrar que ainda nos faltam políticas educacionais pensadas para o ensino superior. Porque tudo vai para a educação num globo geral, né? E aí a gente vê uma universidade que muitas vezes se coloca naquele cenário que isso é para lá para a escola. Isso não é bem. Isso é lá da escola. Isso é quando esse aluno tem 3 professores. Agora ele vai ter 14 e não adentra no percurso dele. Porque tem um ponto chegando agora com essa de setembro, setembro, outubro de 2025. Sim, é o direito de ter um apoio em sala de aula. E não está lá mais registrado que é a educação básica. Então a gente ainda vai ter esse confronto aí pela frente de como isso vai ser resolvido. Tá? Parabéns, 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 parabéns. Os quadros ficaram lindos, tá? Ajudaram bastante na leitura e na compreensão do meu trabalho. Obrigada, professora. Ainda tem mais um pouquinho de ajuste de páginas.
Agora é coisa minha. Vale. Quero agradecer também a Solange, a Cléia, por ter mantido, né, a banca, né? Como a Letícia falou, às vezes é possível realizar trocas entre a qualificação e a defesa, né? Prazer, Letícia, compartilhar mesmo com você novamente, né? Nesse momento, que é um momento agora de colher realmente os frutos, né? De um percurso aí que a gente sabe como é complexo, né? Então, muito obrigada. Eu quero te parabenizar, eu concordo com a Letícia quando ela diz que houve um salto, né, assim, em termos de escrita, em termos de organização, em termos de interpretação mesmo, de material que já estava ali. Né? Eu acho que realmente o trabalho ele reafirma, né, a necessidade de uma política de atendimento à pessoa com deficiência ou com necessidades educacionais especiais. Infelizmente, a gente ainda vive um momento onde as ações são muito divididas, né? Quando você olha o quadro, né, o quadro olho que está bem elaborado, a gente pensa, nossa, quanta coisa que a universidade faz, né, e tal. Mas se nós pensarmos de verdade, quem vive essa realidade aqui, vê que essas ações, elas muitas vezes não conversam entre si. E quando essas ações não conversam entre si, quem fica com o prejuízo é o acadêmico. É ele que não consegue, de repente, ir para um lugar e entender lá, de repente, como é a universidade, ou como a universidade funciona, ou onde ele pode conseguir tal coisa. Então, a exemplo do que são as políticas públicas, né, e as de inclusão são as que eu mais conheço, então posso falar com mais tranquilidade. Muitos documentos na universidade ainda são muito bonitos, mas a implementação ainda carece de muita luta, né? A gente pensa nisso. Então, todo esse trabalho que a Cléia faz, né, que é algo que eu vivencio no dia a dia. Eu estou há 10 anos no programa, né, no PROPAI, e estive na coordenação por 3 anos, então eu pude acompanhar tudo muito de perto a questão do atendimento dos alunos, a questão da diversidade de demandas que a gente atende ali, desde transtornos do desenvolvimento, para transtornos psicológicos ou deficiências. E se nós pensarmos que atrás de cada uma dessas pessoas, de cada uma desses quadros, né, ou dessas condições, nós temos uma pessoa diferente, a gente chega à conclusão que a gente tem 10 pessoas surdas na universidade, mas cada um é único. Um usa libras, outro não usa libras, um faz leitura labial, o outro consegue até falar, articular algumas frases, outro não fala nada. Então, assim, são pessoas diferentes. E aí, quando a gente vai, ela não mostrou o quadro, mas ela falou o número de condições que a gente acaba lidando, enfrentando no dia a dia, são as mais de 200. Aí você tem que pensar, então, como você vai tentar atender cada uma dessas demandas para uma pessoa especificamente. Então, a questão da formação dos professores, então, fica muito complicada também nesse espaço acadêmico, né, do ensino superior, justamente por isso. Por isso também, né, pelo fato de nós tratarmos com uma diversidade de condições e também muitas pessoas com a mesma condição, mas que são pessoas diferentes e que vão necessitar de um olhar diferente também. Então, eu venho nessa luta, né, junto com outras pessoas já há algum tempo, insistindo com a universidade para que realmente seja criada uma política
política, né? Ou que a inclusão seja assumida como uma política, e que a gente passe a pensar mais na permanência, né? E na integralização dos estudos, e não apenas na entrada da pessoa aqui na universidade, né? Entrar é fácil, né? Mas ficar aqui e sair daqui com a competência daquele curso que você escolheu, realmente é um caminho complexo, né? Com relação aos ajustes que a gente fala, né? É claro que quando a Cleia trouxe o relatório da qualificação, ela tinha muito mais tabelas, né? E ela queria deixar todas, porque ela construiu cada uma delas com um determinado pensamento, com um foco, querendo em alguns momentos ressaltar alguns pontos. E aí a gente falou, não, olha, esse aqui precisa tirar, esse precisa tirar, e a gente via, né, o sofrimento da Cleia, né? Mandou para mim quase todos. Isso, né? A gente sentiu o sofrimento dela quando a gente pediu para tirar, mas o que ocorre, Cleia, né, é que algumas coisas você precisa preservar, né? Que nem agora. Mas você corrigiu na qualificação, agora corrigiu de novo? Sim, a gente corrigiu de novo. Lemos página por página. Por quê? Porque amanhã esse trabalho vai estar exposto lá no PPE para qualquer pessoa consultar. Então, a gente sabe, quem já fez, né, mestrado, doutorado, sabe que quando a gente está chegando no final, nem o orientador e nem o autor da obra consegue mais enxergar nada, porque aquilo está tão na cabeça que a gente não consegue ver alguns detalhes. E a banca, gente, ela acontece justamente para isso, para ajudar a dar uma olhadinha e falar, opa, aqui ainda precisa de um ajuste, ou, né, e assim por diante. E aí vai, muda a ordem, tira daqui, põe lá, e essas coisas vão acontecendo o tempo todo, né? E eu concordo de novo com a Letícia quando ela fala que em alguns momentos você precisa deixar de ser pessoal, porque assim, o fato de a gente querer mostrar que o aluno é atendido, né, que o acadêmico com deficiência é atendido, não pode significar de forma alguma a gente fechar os olhos para aquilo que não está sendo feito ainda, né? Mas que precisa ser feito. Então, a gente ressalta as ações, mas ao mesmo tempo a gente fala, olha, ainda falta um caminho muito longo para a gente percorrer. E eu entendo o seu entusiasmo, né? De mostrar só as coisas boas. Mas a gente precisa mostrar também aquilo que ainda não está funcionando. Isso a gente chama de olhar crítico, né? De você olhar e falar assim, olha, né? A Cleo sabe do que eu estou falando, porque ela é engajada no sindicato, e ela vive, né, assim, cutucando, né? E é mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu ressaltei também alguns momentos onde ainda precisa de um ajuste, tá? Mas eu vou falar rapidamente. Olha, tem um resumo, eu acho que está perfeito. Só que, quando você fez a primeira vez, você colocou assim, os resultados são. Aí eu falei, Cleia, você precisa colocar assim, os resultados até o momento são. Aí você colocou. Só que agora não é mais até o momento. Agora já é o resultado mesmo. Então agora eu tiro até o momento, né? Mas o resumo está muito certinho. A introdução está bem organizada também. Eu pedi para você mudar umas palavrinhas lá, porque eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao PROPAI no sentido seguinte. Quando você coloca, em alguns momentos do seu trabalho, o atendimento psicopedagógico ou o atendimento psicossocial, se um psicopedagogo olhar e falar assim, como oferece um atendimento psicopedagógico, se não tem nenhum psicopedagogo lá. Então, assim, oferece um atendimento pedagógico.
geração. Psico ainda não, né? Então, assim, é nesse sentido que eu estou falando. Algumas coisas que ainda passaram da qualificação, mas que você vai poder arrumar tranquilamente, tá? Uma coisa que eu fiquei pensando, Tomate, que talvez, não sei se você concorda ou não, é que vocês colocam, né, a psicologia histórico-cultural. A psicologia histórico-cultural, ela é fundamentada na teoria histórico-cultural. Então, a teoria histórico-cultural é uma arcabouço, ela é uma coisa mais ampla. E eu imagino que para a fundamentação do trabalho, seria mais interessante colocar a teoria histórico-cultural e não a psicologia. Quando a primeira Luana, que era minha autorização, quando a Luana do grupo da Luana, assim, estava uma também, que é do grupo da pessoa da psicologia, eles batem isso, esquece de tudo. Para eles é PHC, não é? Então, como a Luana esteve aqui, foi orientada também, e ela batia nessa tecla assim, Porque a perspectiva é que ele vem de uma raiz psicológica, que adentra sobre uma vertente social e que depois chega no pedagógico. Então, que a questão matriarcal é a psicologia. Mas eu acho que isso é um pouco mais isso, tá? Eu fico meio preocupada, porque veja bem. E outra coisa, né, que eu percebi, eu tenho uma banca, eu tive uma banca ontem e vou ter uma amanhã também. Estamos assim, eu estou de férias, eu também tenho uma, mas eu já estou de férias. E as duas, né, têm esse fundamento da psicologia histórico-cultural. E em vários momentos aparece assim, a teoria histórico-cultural ou a psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Do Vygotsky, né? Eu falei, meu Deus, da tecnologia, do Vygotsky. Aí eu fiquei pensando, tira, porque acho que o Vygotsky não ia ficar feliz. Ele era muito coletivo, né? Para poder ficar com tudo para ele abraçar a teoria, abraçar a psicologia e levar para casa, né? Então, assim, limpa isso. só limpar, porque na realidade a gente tem que pensar assim, se não fosse Luria e Ondieri, a gente não teria Vygotsky, né? Não teria os achados de Vygotsky. Então, quando a gente coloca em cadeia, a gente reduz muito, tá? Então, dá uma olhada nisso, mas está tudo assinadinho, onde vai ver, aí você vê lá, tá? Outra coisa que eu queria colocar, que eu acho importante, para destacar aqui, aí eu fui pedindo para você ajeitar algumas coisas. Na sessão, então a sessão 2 e 3, a sessão 2 está ok, está com alguns ajustes ali, mas está bem organizada. Eu já tinha colocado para você que o fato de você colocar no quadro os conceitos da teoria que você ia utilizar ajuda bastante, né? Foca bem o que você quis pegar na teoria, então isso é muito interessante. O panorama das teses também está muito bem organizado. A única coisa que eu pedi para você lá nessa sessão 4, para você dar uma cuidada, é com os qualificadores, né? Quando a gente está escrevendo, nós temos uma mania, e isso é nós todos, né? Que a Cléia não fugiu disso, de querer ressaltar alguma coisa. Então a gente coloca uma teoria sólida, né? Um conjunto de ações robusto. Eu fiquei pensando, o que é robusto, né? Antigamente, para as crianças serem saudáveis, os avós diziam que tinha que ser robusta, né? Então, assim, Eu era fortes, né? Coxa grossa. Robusta. Exatamente. Então, esses qualificadores é notável, né? É imprescindível. A gente fica preocupado com eles porque eles dizem muito e não dizem nada, porque eles dizem o que a pessoa quer dizer. Eu faço uma interpretação daquele conceito. Então, por vezes eles nos ajudam na nossa escrita, mas por vezes eles até atrapalham, porque você não definiu, você diz assim, políticas bilíngues robustas. Então, políticas bilíngues atualizadas, organizadas,
organizadas de forma que atinge o público, né? A quem elas são direcionadas, enfim, algumas coisas assim, mas evitar esses qualificadores. A seção 5, que é a menina dos seus olhos, né? E a menina dos meus também. Então, eu rasquei a caneta mais um pouquinho, tá? Porque é a menina dos seus olhos. Porque é a menina dos meus olhos, né? A menina dos meus olhos é o Propai, o Propai está ali, eles sabem que eu meio que saí da coordenação do Propai, mas a coordenação do Propai não saiu de mim. Então eu vivo dando meus pitacos lá. Mas então eu sugeri mais alguns ajustes e vou dar só um exemplo, tá? Na qualificação, a gente pediu para você mudar a finalidade, porque a finalidade era aquela que você colocou aqui, e agora ela é a que você colocou na sua apresentação. Tá? Então é só pegar que está na apresentação e pôr aqui no papel, porque no papel você não teve a mentira. Eu falei, assista o vídeo. Né? Então, eu E coloquei o ela que de você graça botar, pra você aqui, ó, muda tá? em cor verde e manda. Eu coloquei de graça para ela aqui já, Então, você manda tá? pra mim que agora Mas você falou na apresentação, tá posta ali, você sabe qual é, você sabe que você só não anuncia. E deixa eu ver mais. Uma questão, eu vou lembrar, vou comentar aqui, porque às vezes a gente fala para você, mas fala no geral, eu acho que isso é importante, né? Naquela lista de condições que você coloca, aparece retardo mental. E eu tenho certeza que tem lá o Não, você colocou uma lista final. geral, Não uma caracterizadora, mas uma geral Assim. dos atendimentos. E eu tenho certeza que no laudo, ou no documento que está lá no pai, ele pode estar escrito Pode Isso. Só que assim, como não é um termo que é mais utilizado, Depende, está voltando, tá? Tem neurologista aqui em Maringá voltando assim. E um monte de exames não são mas isso é por conta, é um retrocesso, né? É um retrocesso. Então, assim, a minha sugestão é que você, aquele número que aparece lá no Retardo Mental, você inclua na deficiência intelectual. Isso. E aí você soma, né? E não vai aparecer esse tema, porque a sua dissertação é uma dissertação de 2025. Então, esse termo. Embora seja errado e eles usem, nós não vamos Tá certo. Bota os médicos usam. É que eles não estudam educação especial. Não, eu não sei o que eles estudam, mas. E eu, sinceramente, diante de tanta escrita, eu não lembro de ter colocado o retardo mental, mas tudo Mas bem. você deve ter olhado aquilo. E por último, agora eu digo. Estava lá no site. Não é você. Não, foi você que colocou. É um dado que reproduziu. Mas daí a gente vai pegar daqui e juntar aqui, porque está tudo mesmo. Só para não aparecer a expressão. Isso, só para não trabalhar. Agora, o seu público é um acadêmico surdo, ok? Então você vai chamá-lo de acadêmico surdo ou aluno surdo, ou estudante surdo. Mas de um jeito só. Olha só, eu botei, tá? Ó, aluno surdo, estudante surdo, criança surda, sujeito surdo, acadêmico surdo, educando surdo. Seis. Então, assim, um só. Faz uma enquete, vê como eles querem ser chamados, né? E coloca um só lá o tempo todo, porque senão parece que você está falando de outro público, né? Então, assim, mantém ali Aí, assim, algumas outras coisinhas, eu fui anotando tudo, eu ainda sou do papel, eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de buscar, eu gosto de conversar com a pessoa, né? Depois você pegar a caneta. Aí, aliada a ideia de que eu não consigo mais ler na tela, né? Porque o número de graus aqui não permite. Então, assim, está tudo aí. Mas, finalizando, eu quero dizer que o trabalho está bem elaborado, que você realmente acatou as nossas sugestões, eram sugestões, claro, né,
a realidade das políticas, mostrando um pouco da nossa realidade interna aqui. E mostrando também que, de uma forma assim, bem visível, né, você mostrou, que elas precisam melhorar. Eu acho que pode até pegar um pouquinho mais pesado, né? Pode ser um pouquinho mais duro, porque falta muito ainda para a gente conseguir oferecer um atendimento, né, ofertar um atendimento e que a gente permita, né, que esses alunos, não só os surdos, mas todos os outros, né, que apresentam uma condição de deficiência, consigam permanecer aqui na universidade e consigam integralizar então, os estudos. Um sofrimento menor, né? A gente diz que a universidade tem que sofrer, né? Todos nós sofremos, a gente passa momentos bons, momentos mais difíceis, mas com relação a uma população que apresenta uma condição de deficiência, seja ela qual for, parece que o sofrimento aumenta em função de uma série de questões, algumas delas você trata aqui, outras não, mas existem muitas que influenciam, né? Então, é isso. Desejo sucesso para você. Realmente tem que publicar um artigo, né? Eu acho que faz parte ali do contexto. Se não pega o diploma, certificado, né? Tem que publicar. E parabéns de novo você, da Luciana, e muito obrigada. Eu queria passar a palavra para ela para responder então as professoras, né? Fazer os comentários. Responder as professoras como respondi na qualificação, agradeço muito as considerações, os aconselhamentos das professoras são essenciais para a construção desse trabalho também. Agradeço pela oportunidade de poder apresentar, de poder fazer esse trabalho e vocês podem confiar, eu vou fazer os ajustes necessários. Deixa por ser Eu vou fazer os ajustes e é isso. Entrando igual, ficando em ação, não chego mais nada. A gente agradece a Blanca. Daquilo que veio para agora ter um salto sim, né? E tem explicações para fazer. Ela está defendendo com 4 meses de antecedência, né? Não precisava estar defendendo agora. E da qualificação para agora também está muito importante. Nós temos que conversar com banca. Eu acho mais fácil, talvez, que a pessoa fique aqui e a gente saia, né? Nós vamos sentar aqui, a gente já volta. Né? Momento dramático. Isso, isso. Nós conversamos, então, sempre tem os pequenos ajustes, mas né, a gente considera que a Cléia cumpriu com a função, terminou a dissertação. É uma dissertação que vai trazer bastante contribuição e traz algumas reflexões importantes. Então, nós consideramos a Cléia aprovada nesse processo. Então é muito longo. Não tem ano novo, porque tem um artigo. Meu Deus, ó, tá ligado, não tem ano novo porque eu tenho que fazer o artigo delas, tá? Delas não, seu, não, o meu. Para vocês Eu tenho que fazer o meu artigo. O seu. O artigo delas é ótimo. Ó, feliz hoje. Tem cara de ser uma coisa. Se eu sei que vocês merecem muito serviço,
Não, mas tá bom, mas eu quero umas fotos dele. Patrícia, tira foto dele, por favor. Você quer tirar foto? Ela tem uma ajeitada. Vai, deixa Não, pode deixar só as duas primeiro. Vamos formalizar. Pronto, agora já tá banca. Não tem nem pra onde olhar. É muito ela forte. Deixa ela ir lá buscar as fotos dela. Em nome de todos nós internos, todos nós, as meninas do Grupo Pai, a gente está muito orgulhosa de você. Você é uma pessoa maravilhosa, você merece todas essas bênçãos, porque você é muito estudiosa, tá bom? Então a gente fez assim, já no final. Meu Deus. Não tenho sinais para agradecer vocês. Muito lindo, muito lindo. Obrigada, de coração. Já dá um abraço, cada um. Aí uma foto, né? Vamos fazer uma foto com Você tira o nosso? Ah, já vai ficar assim, né? Pequenininho. Vai ficar pilhado, né? Vai ficar menor ainda. Vocês duas de jeito nenhum. É aqui Não, vai tirando tudo primeiro. Mas a gente vai. Tá. Mamãe, espera aí. Vamos olhar lá pro lado do Miguel. Vem, Miguel, olha, vem. Meninas, vem, Fábio. Tira o Miguel, foto. Mamãe, não vai aparecer o pé, tá? Viu? Aí. Viu? Não, você sumiu. Eu tirei. Né? Passou eu. Mamãe, Ela ficou lá atrás, gente, ó. A Tânia ficou lá atrás, escondida. quer mais um? Mais um. Vai. De novo, mais um, vai. Obrigada, gente. Aqui. Mamãe, stop. Outros ciclos virão. Parabéns, pai. Olha aqui. Gente, olha aqui. Ali
Ela chorou com todo mundo, só comigo que não. Não é por nada não, tô achando que eu não sou a irmã preferida, porque ajudou com todo mundo, menos É, deixa aqui registrado meu protesto. A gente ama vocês. Mas, querida, você foi cirúrgica, você foi precisa. Parabéns pela sua análise. Parabéns. Vamos aí para ser menos capacitista e mais